Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7, e vamos ler os versículos 20 a 35. Atos, capítulo 7, versículos 20 a 35. Esse parágrafo é onde o Estevão faz a sua defesa, porque ele foi acusado, entre outras coisas, de blasfemar contra Moisés, esse grande personagem da história, esse grande líder de Israel, que todos respeitavam e ainda respeitam. Então, ser acusado de blasfemar contra Moisés era para eles como um castigo que merecia até uma pena de morte, e era isso que estava prestes a acontecer com Estevão. Então ele, para se defender, ele fala sobre Moisés, e ele dá uma grande lição, ele conta a história de uma maneira tão hábil, que ele mostra quem foi Moisés. E é interessante quando a gente vê Estevão falando sobre Moisés, neste parágrafo, a gente vê que Moisés, apesar dele ter sido esse grande libertador, esse grande líder histórico de Israel, reconhecido não só entre os judeus, mas no mundo inteiro, Moisés foi um homem rejeitado. Ele foi um homem que, apesar dele ter muitas qualidades, e aqui nós vamos ver as qualidades que Moisés tinha, que foram ressaltadas aqui pelo Estevão, mesmo assim ele foi um homem rejeitado pelos seus irmãos e rejeitado, de certa forma, pelo mundo. Então vamos ler Atos capítulo 7, versículos 20 até o 35. Diz assim a palavra de Deus: Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo:
Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por nos dar a tua palavra. Obrigado por essa história tão importante de Moisés, teu servo, a quem tu escolheste. Apesar dele ter sido rejeitado pelos seus irmãos, apesar dele mesmo se sentir rejeitado por todas as pessoas, mesmo assim o Senhor o escolheu, o colocou sobre o povo de Israel para liderar a saída da tua nação, do povo do Egito. Obrigado, Senhor, porque também tu tens nos escolhido a nós para sermos teus servos, para te servirmos, apesar de nós não sermos dignos do teu amor, da tua salvação. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, assim como escolheu Moisés, assim como escolheu cada um dos teus servos, para a obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a sermos úteis para fazermos aquilo que é a tua vontade para nossas vidas. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje. Cuida de cada um deles, segundo a tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Moisés foi um homem rejeitado pelo mundo, mas escolhido por Deus. Nós vemos na história dele, aqui conforme a narração pelo próprio Estevão, nos versículos 20 e 21, que quando ele era bebê, ele foi rejeitado. Apesar dele ser formoso, ele era um bebê lindo, bebê muito bonito. Qual bebê que a gente não acha bonito, não é? Quando nasce, nós sempre nos encantamos, né, com a beleza de mais um ser humano que está vindo ao mundo, uma criancinha, e quem não acha isso encantador? Mas apesar disso, a gente tem muitas histórias tristes de bebês que são rejeitados. A gente vê coisas absurdas como mães, às vezes colocando o bebê numa lixeira, abandonando as criancinhas numa caixa de papelão, porque rejeitam seus próprios filhos, porque não querem seus próprios filhos. Moisés, ele foi rejeitado dessa maneira. Não porque a sua mãe não o amava, mas é porque isso era uma ordem, uma imposição do governo do Egito, do faraó, e ela tentou esconder o seu filho o máximo que pôde. Ela conseguiu ficar 3 meses escondendo o seu bebê, seu bebezinho formoso, mas no final ela teve que cumprir a ordem do faraó e lançá-lo no rio. Então ele foi rejeitado. É claro que ela não o lançou no rio de qualquer forma. Ela, apesar dela ter colocado ali dela ter inventado uma maneira dele não morrer, pelo menos não imediatamente, né? Ela fez um cesto impermeável, ela colocou betume e ela colocou o nenê naquele cesto e ela colocou sobre o rio, então ele ficou flutuando ali sobre o rio. Mandou a Miriam, a irmã dele, ficar vigiando, mas isso não muda o fato de que ele foi um bebê rejeitado. E a filha de Faraó, ouvindo o choro desse bebê, dessa criança que foi rejeitada, ela resolve adotá-lo. E aí vocês conhecem a história, é uma história linda, que ela chama a própria mãe do bebê para cuidar dele. Então no final Deus providencia isso e ele acaba ficando com a própria mãe. Mas quando ele já era desmamado, e isto provavelmente aos 5 ou 6 anos de idade, tenta pensar no que uma criança de 5 ou 6 anos de idade
o que se passaria na mente dessa criança quando ele, sabendo que estava sendo amamentado e cuidado pela própria mãe, que com certeza o criou com muito carinho e ensinou tudo para ele, tudo que era de relevante para a formação do seu caráter. Pensa numa criança pequenininha, assim, sendo levada para um palácio, né, sendo deixado lá, e a sua mãe vai embora e diz: agora você não pode mais morar comigo. Agora você vai ter uma nova mãe, que era a filha do faraó. Então ele, com certeza, isso na mente do Moisés, do pequeno Moisés, de 5 anos ou 6 anos de idade, isso ficou marcado. Ele sendo ali, tendo que ficar separado da sua própria mãe. Então ele, apesar de ser uma criança formosa, e isso é uma qualidade, né? A beleza, esta é a primeira qualidade que Moisés tinha, que foi dita aqui nesse discurso do Estevão, a qualidade da beleza, a qualidade de ser belo. Isso não garantiu que ele fosse aceito, isso não impediu que ele fosse rejeitado. E isto é uma lição para nós, porque quem é que não quer ser bonito, não é? Quem é que não quer ser aceito por sua beleza? Isto é uma coisa natural, nós queremos nos enfeitar, não é assim que acontece? Mas às vezes esta necessidade de aceitação que nós temos, de querer parecer mais belos do que somos, isto pode ser uma armadilha para nós, isto pode se tornar até uma ditadura. Existe um livro chamado A Ditadura da Beleza, foi escrita por Augusto Cury. Ele fala sobre isso, ele fala que na nossa época, ele chama de a era da imagem, as pessoas, elas se preocupam tanto com a sua imagem, com a sua beleza, que eles se esquecem da importância da beleza interior. E muitas pessoas ficam tão neuróticas, né, em tentar se enquadrar, se colocar como um padrão de beleza, né, que acabam perdendo aí até a sua própria identidade, até a sua saúde emocional, a sua saúde mental. Existem casos até de pessoas que cometeram, né, atentaram contra a sua própria vida, porque não conseguiam manter esse padrão de beleza que o mundo diz que é beleza, né? Quando a gente vai comprar roupas, né, e coisas assim, a gente fica às vezes frustrado, né? Não tem para o nosso tamanho, né? Parece que as roupas são feitas só para aquele manequim, daquele jeito, e esse é um padrão de beleza que muitas vezes é uma armadilha para nós. Olha só que coisa interessante, eu vi num artigo na revista Marie Claire, isso em 2014, falando de um médico que faz cirurgia plástica, e ele é especializado em pés, né? Especializado em fazer cirurgia plástica dos pés. O nome desse médico é Ali Sadriek. Ali Sadriek. Deve ser algum de origem árabe aí, né? Mas ele mora lá nos Estados Unidos, morava pelo menos em Beverly Hills, e ele tem uma clínica muito famosa que ele faz cirurgia plástica e ele é especializado em pés. E aí então essa revista, né, entrevistando ele fala que ele tem lá um procedimento que se chama Perfect 10, Perfect 10, né? Perfect 10, que esse é para as mulheres, especialmente mulheres, né, que geralmente fazem esse tipo de cirurgia, para as mulheres que querem encurtar os dedos dos pés, né? Então é esse tipo de cirurgia que ele faz para encurtar os dedos dos pés. É o Perfect 10. E tem um outro modelo de cirurgia que ele faz, que é o modelo T, né? Modelo T. Esse é o contrário, para as mulheres que querem alongar os dedos dos pés, né? Elas acham que os dedos dos pés são muito
curtos, né, e elas querem alongar. Mas tem uma cirurgia mais radical ainda, que é chamada de Cinderela. Essa cirurgia é para aquelas mulheres que elas querem usar um determinado tipo de sapato, mas os pés delas não cabem nesse sapato, né? Por isso que é chamado modelo Cinderela. Então ele faz essa cirurgia e molda o pé da mulher para que ele possa caber nesses sapatos. Esses sapatos de grife, né? Daqueles saltos altos, né? Eu lembro que quando eu conheci a Vilma, quando a gente namorava, ela tinha um sapateiro lá em Frutal que fazia sapatos para ela, né? Porque os pés dela, é difícil achar, né, um sapato que serve nos pés dela. Sempre foi assim, desde jovem, né? E tinha um sapateiro lá em Frutal que fazia um sapato sob medida para ela, né? Ele ia lá, ela ia lá, ele fazia, né? Mas depois ela mudou para São Paulo, depois não achou mais esse sapateiro e foi difícil achar, né? Mas aqui, se ela conhecesse esse médico, não precisava, né? Era só fazer a cirurgia dos pés, né? Em vez de fazer um sapato que se amolde aos pés, né? Fazer os pés se amoldarem ao sapato, né? Então, vê que coisas absurdas, né? São feitas em nome desse padrão de beleza, né? Que o mundo apresenta, e muitas pessoas às vezes se sentem rejeitados por causa desta ideia, né? E sabe que essa é uma ideia errada, porque às vezes a pessoa se esforça para ter um padrão de beleza e não é isso que os outros querem, mas é uma coisa comercial, é uma coisa que o marketing, né, que as empresas colocam na mente da gente, diz, não, você tem que se parecer assim, você tem que ser nesse padrão. Isso não é verdade. Quando já existem pesquisas mostrando que isso é falso, que na verdade a percepção de beleza que as pessoas têm não é o que esse mundo do marketing fala que é, né? Os homens, às vezes, não estão interessados tanto na beleza física das mulheres, ou na maneira como ela se veste. Às vezes pode acontecer até o contrário, de em vez delas agradarem, elas podem fazer com que os homens se afastem delas, né? Dependendo da maneira como elas se vestem, ou do padrão de beleza que elas querem ostentar. Isso falando especialmente a respeito das mulheres. Então, mas essa era uma qualidade que Moisés tinha. Moisés não tinha problema com isso. Moisés era um homem belo, ele era um homem, né, desde que nasceu, era uma criança formosa, mas mesmo assim, isso não garantiu que ele fosse aceito. Ele foi um homem rejeitado. Uma segunda qualidade que Moisés tinha, e que é ressaltada aqui por Estevão, mas que não garantiu a sua aceitação, é o vigor físico e intelectual. Ele era um homem forte, ele era um homem daquele que hoje a gente costuma dizer, aquele que tem barriga de tanquinho, né, que tem aqueles músculos, né? Ele era com certeza um homem muito forte, porque ele foi treinado, né, para ser um príncipe, e ele era também, além disso, um homem muito inteligente. Ele conhecia muitas coisas, ele era um homem culto. Então, nos versículos 22 a 29, que nós lemos aqui, no Atos capítulo 7, fala que ele era educado em toda a ciência dos egípcios, ele era poderoso em palavras e em obras, né? Ou seja, ele podia convencer as pessoas, né, por palavras, ele sabia falar bem, e ele era poderoso em obras também, ou seja, ele era capaz, né, ele tinha muita força física. Então nós vemos aqui a história de quando ele matou aquele homem egípcio que estava oprimindo alguém do seu povo, e depois que ele foi novamente no outro dia e viu dois irmãos brigando, e ele foi tentar apartar essa briga, mas ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, que disseram, quem é você para, né, quem te constituiu como juiz sobre nós? Você está querendo me matar como você matou o egípcio ontem?
Então ele descobriu, ele achou que ninguém sabia o que ele tinha feito, mas aí, então quando ele ouviu isso, ele sentiu que realmente ele estava sendo rejeitado. Então, apesar da sua força física, apesar da sua capacidade intelectual, dos seus estudos, da sua formação, o Estevão, ele diz aqui que ele cuidava, ele pensava que eles iam aceitá-lo. Realmente ele tinha essa consciência que Deus tinha levantado ele próprio, né, Moisés, para ser o libertador do seu povo. Era esta a ideia. Mas quando ele viu que os seus irmãos, os próprios irmãos o rejeitaram, ele fugiu. Ele teve que sair, abandonar tudo, todo o seu conforto ali no Egito, sendo filho da filha de Faraó, e foi para o deserto de Midian, para a terra de Midian, e lá então ele foi acolhido pelo sacerdote de Midian, e ele casou-se com a Zípora, teve 2 filhos e constituiu uma família. Se tornou um homem simples, um homem do povo, um homem que era um pastor de ovelhas. Ele foi rejeitado naquilo que ele achou para o qual ele tinha se preparado. Ele foi preparado para ser o príncipe do Egito, mas acabou sendo um mero pastor de ovelhas no deserto. Então ele a sua força física, o seu vigor físico e o seu vigor intelectual não garantiram a aceitação. A gente pode pensar que uma pessoa que é inteligente, ela não precisa ser muito forte. E antigamente até isso era mais aceitável, né? Quando você via uma pessoa que era muito inteligente, você geralmente você não se importava que essa pessoa era uma pessoa muito fraca, né? E se uma pessoa era muito forte, né, você não se preocupava se essa pessoa não era muito inteligente, né? Que a sua força, parece que uma coisa compensava a outra, né? Mas hoje em dia, o mundo está cada vez mais exigente, e hoje em dia parece que tem que ter os dois, né? Você tem que ser forte e tem que ser inteligente, né? Se você pega um padrão, por exemplo, desses atores, né, de filmes, de novelas, né, esses que principalmente aí, né, os homens, né, quando eles vão quando são escolhidos, né, para fazer um grande papel no filme, eles não basta que eles sejam inteligentes, eles têm que ser fortes também, né? E tem que saber dançar, tem que saber cantar, tem que saber tudo, né? Então o mundo está cada vez mais exigente. E tem uma história interessante que é do Robert Downey Jr., né? Robert Downey Jr. Ele interpretou o Homem de Ferro, né, naquele filme do super-herói Homem de Ferro. Esse foi um filme muito famoso, né? E ele também fez um outro filme muito famoso, que era o Sherlock Holmes, né? E olha só que interessante, para ele fazer o filme Homem de Ferro, ele teve que treinar bastante, né? Ele tinha um preparador físico que chamava Eric Oran, não sei como é que fala, né? Oran, né? Esse era o nome dele, né? Então ele foi entrevistado pelo site UOL, né? Essa entrevista está publicada lá no site da UOL, e ele falou como é que ele preparava, né, esse ator para fazer os filmes. O porte físico mesmo dele, do Robert, o Downey Jr., né, ele tinha um porte físico dele normal, né, mas só que para fazer o Homem de Ferro, ele teve que se preparar, fazer, né, muitos exercícios, fazer uma preparação grande que durou cerca de 3 meses para ele começar a poder filmar, né, para começar a poder atuar. E ele então teve que ficar mais musculoso do que ele já era, né, e ganhar peso, né, e ficar mais peso não de gordura, peso de músculos, né, para ele poder fazer o Homem de Ferro, que era um super-herói, né, então tinha que mostrar isso aí. E é claro que ele tinha que ser muito inteligente para fazer esse filme, porque para você ser um ator, você precisa ser inteligente.
Você precisa entrar na personagem, você precisa decorar textos, você precisa saber como fazer. Só que depois, né, pouco depois, então esse filme foi um grande sucesso, aí ele foi fazer esse outro personagem, que era o Sherlock Holmes. Só que Sherlock Holmes não era um homem, na história real, ele não era um homem musculoso, né, não era um super-herói. Sherlock Holmes era um detetive, né, mas ele era um homem, pela descrição dele na história, né, no livro, ele era um homem que tinha um porte físico comum, né, ele era um homem um pouco mais magro, né, então ele teve que fazer o contrário, ele teve que também treinar, fazer um treinamento, mas dessa vez para ele perder peso, né, e medir a alimentação, e fez todo esse preparo físico, né, para moldar o seu corpo para que ele pudesse ficar mais magro do que ele era na realidade, né. Primeiro ele precisou ficar mais forte, né, mais musculoso. Aí para o outro personagem precisou fazer. Então percebe como é difícil, né, a vida de um ator, né, de um artista assim. Então ele com certeza ganhou milhões e milhões de dólares, né, com esses filmes todos, mas não é uma vida fácil, né, para ser. É muita exigência, não é? Mas o Moisés não teria esse problema. O Moisés poderia facilmente interpretar o Homem de Ferro, né, porque o Moisés ele era um homem forte, né, e ele era também um homem muito inteligente, com certeza ele poderia interpretar o Sherlock Holmes sem problema nenhum, né. Mas quando Moisés não conseguia convencer as pessoas no argumento, ele usava a força, não é? Foi assim que ele convenceu aquele homem, aquele egípcio, né, a não maltratar o homem, né, o seu irmão, né? Foi assim que ele convenceu aqueles pastores, né, que foram lá importunar as filhas do sacerdote de Midian, né? As 7 filhas, as 7 pastoras lá, ele expulsou aqueles homens que estavam importunando elas, né? Ele convenceu ali. Pela argumentação ele não conseguiu, então ele usou a força, né? Então ele era assim. Mas isso não impediu dele ter sido rejeitado como um libertador. Pelos seus próprios irmãos ele foi rejeitado. Então vigor físico e intelectual, essa era uma qualidade dele, mas não garantiu a sua aceitação. Outra qualidade que Moisés tinha era a humildade. A humildade era uma qualidade que Moisés, não sei se ele tinha desde o princípio, eu acho que sim, eu acho que isso estava no caráter dele desde o começo, desde quando ele foi ensinado por sua mãe, com certeza a mãe o ensinou a ser uma pessoa humilde, mas principalmente depois dos 40 anos, depois que ele fugiu para o deserto de Midian e foi morar com o sacerdote de Midian e se casou e teve filhos e foi ser um pastor de ovelhas, com certeza ele aprendeu muito mais ainda a ser humilde. E foi um homem que tinha essa qualidade de ser humilde. E é uma qualidade que as pessoas apreciam, né? Quem é que não gosta de uma pessoa humilde, né? E ao contrário, né, uma pessoa arrogante é uma pessoa que ninguém gosta, né? Rejeitamos, né? Normalmente as pessoas rejeitam aqueles que são arrogantes. E aqueles que são humildes a gente gosta. Mas só que o Moisés, mesmo sendo humilde, ele também foi rejeitado. E ele já não era mais o caso dele ser rejeitado por outras pessoas. Ele mesmo se rejeitava. Nós vemos que quando ele se encontrou com Deus, quando ele, né, ouviu a voz falando com ele da sarça ardente, a sarça que pegava fogo, mas não se consumia, nós vemos essa história em Êxodo capítulo 3, versículos 11 em diante. A gente vê, e o Estevão narra também aqui essa parte da história, dizendo que ele se aproximou, né, e aí Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus e disse: olha, não se aproxime e tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Então Moisés ele
ele não, aqui o Estevão fala que ele não ousou olhar, né, para aquele lugar de onde vinha a voz, né, da sarça ardente, porque a glória de Deus estava ali, falando com ele. Então ele se curvou, ele ficou com o rosto no chão e falou assim com Deus. Então uma posição de humildade, de humilhação. E mais do que isso, quando Deus disse que ele era o escolhido para ser o libertador, porque Deus falou com ele, aqui o Estevão está dizendo, né, está narrando essa história, e disse, olha, Deus disse para ele, eu ouvi o sofrimento, eu, né, estou ouvindo o gemido do povo, né, estou vendo o seu sofrimento, e eu decidi que chegou a hora de eu tirar eles do Egito. Eu vou tirar esse povo do Egito e vou trazê-los para a terra de Canaã. E é você que vai fazer isso, você que vai ser, você que foi escolhido, eu escolhi você para ser o libertador. Olha só que honra, não é? É justamente o que ele queria há 40 anos atrás. É justamente o que ele estava pensando que Deus tinha levantado para isso. Mas agora, depois de passar 40 anos sendo pastor de ovelhas, 40 anos sendo humilhado, 40 anos se sentindo rejeitado, ele mesmo já não acreditava em si. Ele mesmo se achava incapaz. Ele mesmo não via que ele não se sentia capaz de fazer isso. E aí ele foi discutindo com Deus. E Deus falava, não, é você que vai. Falava, não, Deus, manda outro, né? Não pode ser outro, né? Não tem... Escolhe outro aí, vai. Eu não sei nem falar direito, ele falava, né, com Deus. Eu não sei nem falar direito. Ele que era foi criado em toda a ciência e conhecimento do Egito, que era poderoso em palavras e obras, ele se sentia incapaz até de falar. Não sei se ele era gago, né? Não sei se ele não tinha uma boa dicção, ou se ele não conseguia falar em público, mas ele é bem diferente daquele Moisés de 40 anos atrás. Agora ele já tinha 80 anos de idade. Eu acho que ele já estava se sentindo velho, ele estava sentindo já que estava sem forças, que ele já tinha vivido tudo que ele tinha para viver. Mas ele mal sabia que, não sabia que, né, só estava começando, né, a sua ação. Até aquele momento, Deus estava preparando o Moisés. E agora, então, chegou a hora de usá-lo. E aí ele ficou discutindo tanto com Deus, que Deus até se irritou com ele, né? E disse, tá bom, então pega o seu irmão Arão, né? Seu irmão Arão não fala bem? Né? O irmão dele, que era 3 anos mais velho. Eu sei que ele fala bem, então ele vai ser a sua voz. Pronto. Não tem essa história não. Vai lá, né? E aí Deus mostra... aí ele pergunta, ele questiona, né? Ele fala, mas como que eu vou falar para as pessoas? Como que vai ser... as pessoas vão perguntar o seu nome, como que é o seu nome, né? E tudo isso. Mas o fato é que Moisés tinha ultrapassado já o limite da humildade e ele estava, na verdade, com uma baixa autoestima, né? Ele mesmo não se achava capaz, né? E existe uma diferença entre humildade e uma autoestima baixa. Tem aqui um texto de um livro do Alan Miranda, que ele fala sobre motivação, que eu achei interessante. Ele fala que a diferença entre autoestima e a baixa autoestima e a humildade. A humildade é uma qualidade que se caracteriza por modéstia e simplicidade. Uma pessoa que é modesta, uma pessoa que é simples, é uma pessoa que ela se mantém no nível dos outros, que ela reconhece que não é melhor do que ninguém, mesmo que ela tenha uma sabedoria maior, uma inteligência maior, um poder econômico maior, mesmo assim ela não se vê como uma pessoa superior, ela se mantém no nível das pessoas. Então isso é uma pessoa humilde. Mas uma pessoa com baixa autoestima é diferente. Ela tem uma percepção negativa de si mesma. Ela acha que ela não é capaz de fazer as coisas. Então é diferente de ser humilde. Então Moisés, ele parece que já estava nesse nível, né? Ele já estava precisando lutar contra a sua própria baixa autoestima. Ele estava se sentindo incapaz. E ele era capaz. Deus o tinha preparado para isso.
Deus o tinha escolhido. Então Deus precisou ajudá-lo, né? E com a ajuda de Deus, ele conseguiu vencer esta baixa autoestima, e aí ele então foi lá e fez o que tinha que ser feito, né? Ele libertou, ele foi o libertador escolhido por Deus, né? Para ir lá e tirar o povo do Egito, e ele fez, né? Ele abriu o Mar Vermelho, ele conduziu o povo 40 anos pelo deserto, e ele fez grandes milagres, e Deus o usou. Tanto que até hoje, né, o mundo o reconhece. Mas é interessante que mesmo assim, né, mesmo ele resolvendo esse problema da baixa autoestima, mesmo assim ele se manteve humilde. Até o final da sua vida, ele se manteve humilde. Então essa qualidade ele não perdeu. Então, irmãos, nós vimos aqui, nesse discurso do Estevão, essas qualidades de Moisés, que é a sua beleza, ou seja, a sua formosura, o seu vigor físico e intelectual e a sua humildade. Mesmo ele sendo um homem com tantas qualidades, isso não o impediu de que ele fosse rejeitado, e de que ele se sentisse rejeitado. Imagina eu e você, né, que somos pessoas comuns, que não temos os mesmos dons, né, que Moisés tinha. Também, talvez, um dia você se sentiu rejeitado, talvez você esteja se sentindo hoje rejeitado, ou talvez até sentindo que não é capaz de fazer aquilo que você pensa que Deus quer que você faça. Mas a mensagem que a palavra de Deus está aqui nos transmitindo é que nós podemos até ser rejeitados pelas pessoas. E isso provavelmente vai acontecer um dia ou outro, né? Ou talvez por algum tempo, ou talvez você sempre tenha se sentido rejeitado, mas Deus nunca vai te rejeitar. Se Deus te escolheu, Ele não vai te rejeitar. A palavra de Deus nos diz, né? Em João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, se você faz como Moisés, você pode até, né, questionar Deus em algum momento, como fez Moisés, mas no final Moisés se submeteu à vontade de Deus. Moisés entendeu que o mundo o tinha rejeitado, mas que Deus o tinha escolhido. E ele fez aquilo que Deus queria para a vida dele. Então que eu e você possamos fazer isso também. Possamos nos entregar ao Senhor para fazer a sua vontade. Não importa se as pessoas nos rejeitem, porque Jesus, ele foi o melhor homem que viveu nessa terra. O homem mais belo, o homem mais forte, o homem perfeito, né? O único perfeito nesta terra, né? Ele foi, é claro, muito melhor do que o próprio Moisés. Mesmo assim ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. E ele foi rejeitado pelo mundo. Mas ele foi rejeitado de propósito. Ele se entregou realmente para poder morrer na cruz, para derramar o seu sangue e assim nos perdoar dos nossos pecados. Então, se ele fez isso por nós, se Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, então, olha só o quão importante você é para Deus. E Deus quer que você saiba isso, né? Que você é importante para Ele, que Deus o amou tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então que possamos, se você algum dia se sentiu rejeitado, ou se neste momento estiver se sentindo assim, então saiba que Deus não te rejeita, né? Mas Deus te ama. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar com uma oração. Vamos ficar de pé para